estou triste. Você é daqueles que já falou estou deprimido ao invés de estou triste? E se eu tiver mesmo deprimido? Como que a gente sabe a diferença entre tristeza e depressão? Nesse vídeo você não vai aprender a fazer essa diferenciação. Para isso você precisa de um profissional da área. Mas aqui você vai aprender um pouquinho mais sobre luto, tristeza, depressão, melancolia e outras coisas para você se apropriar mais do seu próprio sofrimento. E se você também está sofrendo de Brasil, vem! Tá, no vídeo de ansiedade eu já falei que a gente tem o costume de confundir fenômeno com sintoma e diagnóstico. E no vídeo do DSM eu expliquei que isso acontece desde a década de 80 com as alterações no DSM, o Manual Estatístico Diagnóstico de Transtornos Mentais. Com a depressão não vai ser diferente e nem tem como ser. A gente tem um número altíssimo de pessoas diagnosticadas ou autodiagnosticadas com depressão. E isso também é sintoma do nosso tempo, como traz a psicanalista Maria Rita Kell na obra O Tempo e o Cão. Uma obra que eu sugiro demais se você tiver interesse em entender dessa questão da depressão, já que é o tema central do livro, né? E é um livro super tranquilo de ler, super facinho, mesmo para quem não é da área psi. Entender que depressão é um sintoma social ajuda a gente a entender por que tem tanto. Mas o que acontece nos mecanismos da depressão? O que está por trás dos processos depressivos que justificam essa relação e explicam essa situação? Foi em 1917 que Freud apresentou sua obra Luto e Melancolia. É nela que ele trata do tema da depressão. Tá? O que a gente chama de melancolia lá é mais ou menos o que se entende hoje como depressão. A brisa é mais ou menos o seguinte: a gente tem uma força interna que nos move em direção a objetos externos com o objetivo de obtenção de prazer. Essa força que a gente vai chamar de libido. Para eu me mover, para eu sair da cama todo dia, pegar 3 busão, ir para um trabalho que eu odeio, para ser mal pago, encarar um chefe cuzão, eu preciso dessa energia, eu preciso usar essa energia. Nossa, não tem nada de prazeroso em ir trabalhar. Vamos lá. Você enfrenta esse sofrimento agora, mas pensando que se você juntar esse dinheiro, assim, muitos e muitos meses, no final do ano você vai conseguir viajar pra praia. A previsão dessa viagem é prazerosa. Fantasiar sobre essa viagem é de onde se tira prazer. E é essa promessa de prazer futuro que dá energia para levantar da cama de manhã. O que acontece? Às vezes essa fonte de prazer some. Talvez ela tivesse vinculada a uma namorada que terminou o relacionamento. Às vezes o meu prazer era desempenhar tão bem o papel de filho para minha mãe que isso era bom. Ou até mesmo o afeto da minha mãe, de outra pessoa. E aí de repente ela falece. Ela morre. A gente perde esse objeto ao qual nós estávamos conectados. A gente está falando aqui de um processo de luto. O nome disso é luto. E isso não só é esperado, como é muito necessário. O luto é importante, tá, gente? Sofrer pela perda de algo ou alguém importante é muito humano. E se alguém está tentando te impedir de vivenciar esse momento de sofrimento, essa pessoa está te agredindo. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Vamos ficar chorando até quando? Essa é uma ideia que até no senso comum a gente já tem, né? A tal curtir a fossa. Viver o luto. A gente fala, né? Viver o luto é importante. Porque nesse momento a gente tinha a nossa libido, a nossa energia conectada a uma fonte externa, mas essa fonte cessa, então essa conexão se rompe. Rompido, isso volta para dentro de nós mesmos. A energia que era investida no outro passa a ser investida em si. E é por isso que este momento é importante para um caralho. Porque nessa hora a gente olha para o que significava aquela coisa que a gente perdeu. A gente entende, a gente dá nome para aquilo que foi perdido. E só a partir daí a gente pode fazer isso virar outra coisa. Transformar a dor da perda em outra coisa é o que a gente vai chamar de elaborar o luto. A pessoa que passa por isso, ela entra num túnel com sofrimento e sai do outro lado com outra coisa. A mãe,
pai, os filhos, trabalho, amigos, namorada, eles se foram. E no seu lugar fica um legado. Só que é preciso tempo para construir esse legado. Quanto tempo? Impossível dizer. Não dá para dizer quanto tempo. O problema é que o DSM diz que se os sintomas durarem por um período superior a 2 semanas, já é possível perceber um quadro depressivo. 2 semanas. 2 fucking semanas. A pessoa que você mais ama morreu e você não pode ficar recluso por 2 semanas. E sabe por que a gente não pode ter esse tempo? Simples, time is money. A máquina não pode parar. Elon Musk e Jeff Bezos não podem parar de ganhar dinheiro só porque você está triste. Duh! Pelo contrário, a sua tristeza vai virar dinheiro. Sabe o que a gente faz com os deprimidos? A gente medica. Medicada, a pessoa deixa de sentir a tristeza da perda. Também deixa de experienciar o que foi essa perda. Então ela deixa de elaborar a perda. E o depressivo não é aquele que demora mais de X tempo para elaborar uma perda. O depressivo é aquele que se organiza internamente na dor depois da perda. Ele se encontra nessa dor. Essa organização deixa de ser externa e estranha a ele, passa a ser parte dele. E ele vai viver essa dor de maneira cíclica, dentro de si, com sua libido voltada única e exclusivamente para dentro de si. E, gente, quando a gente fala em perda, a gente não está só falando de perdas objetivas, morte, término de relacionamento, essas coisas. Existem também perdas simbólicas. Um exemplo disso é o luto pela perda do corpo de criança. Que porra é essa? Quando a gente cresce, a gente deixa pra trás algumas coisas que faziam da gente o que a gente era. Às vezes, uma criança fofinha se torna um adolescente bizarro. O prazer que eu tinha em ocupar um corpo some de uma hora pra outra e, de repente, as crianças da escola estão falando que você tem pernas finas de gambito. Bando de filho da puta. E isso também é uma perda. Quando uma criança descobre o que é a sexualidade, a tal perda da inocência, e aqui não no sentido de violência sexual e nem moralista, tá? Mas o ensinamento sobre sexualidade, se ele não acontece de uma forma respeitosa, e dependendo do que acontece, isso pode se tornar um trauma. Pode deixar um sentimento de perda. E caso você esteja se perguntando, sim, o complexo de castração também pode entrar aqui, obrigado. Para a psicanálise, a depressão vai estar vinculada à ideia de algum luto não elaborado. E eu acho que dá pra gente resumir bem desse jeito. Aí, alguém vai perguntar. Tá, e as causas biológicas? Depressão não é desregulagem de neurotransmissores? Não é por isso que os antidepressivos funcionam? Sim e não e talvez. Primeiro, existe um conceito que é a epigenética. Nele, é impossível a gente separar experiências pessoais de genética. É a ideia que não dá pra cravar o que veio primeiro, o ovo ou a galinha, manja? E aí é principalmente em quadros nos quais não tem causa muito bem definida. Então sim, pode ser que um evento seja tão traumático que cause desequilíbrio de neurotransmissores no cérebro e o sujeito experiencie a depressão. Agora vamos ao talvez. Depressão é resultado de baixa serotonina no cérebro? Talvez. Vocês já perceberam que não existe exame que detecta os níveis de serotonina no cérebro? Ou de GABA ou qualquer outro neurotransmissor? A gente não tem tecnologia para medir esses níveis. A gente induz que depressão tem a ver com isso, porque quando a gente usa medicamentos que aumentam esses neurotransmissores, em geral, diminui os sintomas da depressão. Tem mais a ver com um efeito prático. A conclusão é por observação empírica, e isso acontece muito na psiquiatria. Um exemplo disso está no filme Tempo de Despertar, de 1990, que conta toda uma descoberta de uma classe de remédios a partir de uma situação completamente aleatória, de sorte, enfim.
se medicava pra uma coisa e se resolveu um outro problema. Recomendo o filme, tá? Pra concluir, eu vou fazer uma previsão pra vocês aqui. Depressão vai ser o quadro psiquiátrico, vai ser o transtorno mais comum da década de 20. Pensemos em quantas pessoas morreram na pandemia. Quantas pessoas perderam pais, filhos, mães, irmãos, irmãs, maridos, esposas, amigos. A gente teria normalmente um caminhão de luto para elaborar. Mas não foi possível a gente enterrar os mortos. O ritual fúnebre também tem essa função. Uma função de facilitar a simbolização da perda. Mas a gente não pôde fazer isso. A gente não pôde enterrar os mortos. Além disso, a gente teve um governo inteiro fazendo pouco caso da minha e da sua dor. Chega de frescura e de mimimi. Vão ficar chorando até quando? Líderes ridicularizando o sofrimento de quem devia estar passando por um processo de luto. E se o outro, externo a mim, não reconhece a minha dor, eu vou viver ela dentro de mim mesmo. O luto vira melancolia. Infelizmente, depressão vai ser o transtorno dessa década. Caramba, acabou animado o vídeo, hein? Eu ainda vou voltar a falar de depressão algumas vezes. Pelo menos quando a gente for falar de bipolaridade, com certeza. Então hoje só resta dizer: venha se apropriar do seu próprio sofrimento. Se você também está sofrendo de Brasil, não está sozinho.